Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num território bem específico, mas que eu acho fascinante, sabe? Os cantos mais obscuros de um famoso universo de RPG sobre vampiros. A nossa missão aqui é analisar algumas das facções menos conhecidas, as linhagens. E para isso a gente vai usar como guia uma crítica bem detalhada sobre o design narrativo por trás delas. Basicamente, vamos vestir o chapéu de game designer por um dia e tentar entender por que algumas ideias, tipo, cativam e outras simplesmente não decolam. E o que eu acho mais legal na abordagem desse material é que ele vai além do gosto pessoal. O autor não fala só, eu gosto dessa ou odeio aquela. Ele tenta, assim, desmontar o conceito de cada linhagem para entender os fundamentos, sabe? O que faz elas serem jogáveis, o que torna elas memoráveis. E, em alguns casos, o que as transforma numa oportunidade perdida. É quase uma aula de criação de mundos, né? Exatamente. A ideia é extrair os princípios por trás da criação de um universo coeso. Ok, então vamos começar. Para iniciar, vamos pegar um grupo que essa análise classifica como promissor, mas falho. Os Teliavelic Tremer. Boa. E antes de entrar neles, vale só lembrar rapidinho o que é o clã Tremer padrão. São magos de sangue, super organizados e hierárquicos, quase uma corporação mística. Pensa em ordem, poder e segredos. E é aí que os Teliavelic entram. A premissa deles é ótima. Uma facção de Tremer pagãos, quase demoníacos, é uma quebra total de expectativa. Como que isso funciona na prática? Então, o material detalha que eles eram Tremer da Lituânia e da Polônia, lá na Idade das Trevas. E, em vez de seguir a pirâmide de poder do clã, eles se voltaram para a adoração de um antigo demônio da floresta. Uau! Isso cria uma identidade cultural e geográfica muito forte. De repente, o cenário não é mais só, sei lá, Paris ou Nova York. A gente está no meio das florestas assombradas do leste europeu. Um cenário muito menos explorado. Isso por si só já é um gancho fantástico. Mas o autor da análise aponta uma limitação bem crítica, né? Sim, e é um problema que afeta muitas ideias criativas em cenários de longa duração. Eles estão presos no tempo. Ah, A análise argumenta que, por terem sido praticamente extintos na Idade das Trevas e o demônio que eles adoravam ter sido destruído, eles perdem quase toda a relevância nas noites modernas. Acabam sendo uma nota de rodapé histórica, super fascinante, mas difícil de encaixar numa crônica atual sem fazer muito malabarismo. entendi. O conceito é nota 10, mas a aplicação prática é complicada. Tipo um carro incrível que só funciona numa estrada que não existe mais. E isso nos leva a outra linhagem que enfrenta um problema parecido, mas por um motivo diferente. Os Classic. Se os Teliavelic expandem o mapa, os Classic tentam explodir a mitologia, né? Aí é que a coisa fica bem interessante. A mitologia central desse universo diz que todos os vampiros descendem de Caim, a figura bíblica, uma origem única abraâmica. Os Classic, que são descritos como uma linhagem mesoamericana, ligada aos astecas e maias, eles simplesmente ignoram isso. Como assim? A existência deles sugere que o vampirismo pode ter múltiplas origens, que a maldição de Caim é só uma verdade local, sabe? Não a história universal. Isso é uma bomba narrativa. Essa ideia de que a verdade estabelecida do cenário pode ser, sei lá, uma mentira ou só uma perspectiva, é o que dá profundidade a um universo. Abre um espaço imenso para o mistério. Mas, se a ideia é tão boa, qual é o problema então? A falta de desenvolvimento. A crítica aponta que eles são uma ideia brilhante que ficou no rascunho. Nunca receberam material de apoio, detalhes sobre a cultura, poderes, história, nada. São um potencial imenso que nunca foi explorado oficialmente. Por isso o autor da análise classifica tanto eles quanto os Teliavelic Tremer como anilha. E o que seria exatamente essa classificação anilha? É tipo uma nota regular, um meio termo? Exatamente isso. Anila seria o anel, o meio termo. Nem no topo, nem na base. São conceitos com mérito, um mérito inegável, mas que não atingem o potencial máximo por razões práticas. Um está preso no passado, o outro está preso no limbo da falta de conteúdo. São ideias que ficam no e se. Certo, bom. Saindo do território do IC e entrando, digamos, no campo de batalha, vamos para uma das linhagens mais populares e, ao mesmo tempo, controversas.
os True Brujas, ou Brujas verdadeiros. Ah, sim. Esses são clássicos. Se o Brujas comum é o punk anarquista, movido pela paixão, pela fúria, os True Brujas são o oposto completo. Eles se dizem a linhagem original antes de ser corrompida. São filósofos frios, intelectuais desapaixonados, calculistas. A premissa é que a versão que todo mundo conhece é uma cópia defeituosa. O apelo é óbvio, né? Quem não quer ser o original, o portador da verdade. E, claro, eles vêm com um poder exclusivo e muito, muito chamativo. A capacidade de manipular o tempo, a disciplina temporis. O que, segundo a análise, atrai um arquétipo bem específico de jogador. Aquele que gosta de ter um grande segredo, de se sentir superior aos outros, sabe? E é aí que o autor da crítica começa a torcer o nariz. Ele argumenta que o conceito, na prática, muitas vezes leva a um estilo de jogo que ele considera um pouco imaturo. Eu confesso que já vi essa cena. A grande revelação de que o Brujas quietinho do grupo era, na verdade, um True Brujas o tempo todo. Na primeira vez é genial, na quinta já. Exato. O autor menciona exatamente esse clichê. O jogador que se infiltra num grupo fingindo ser um bruja comum só para sabotar ou revelar sua superioridade no momento dramático. A crítica não é nem ao conceito em si, mas ao fato de que ele parece canalizar os jogadores para esse caminho meio pouco criativo e antagônico. Mas isso é justo. Culpar o conceito pelo mau uso que os jogadores fazem dele não seria o mesmo que, sei lá, culpar um carro esportivo por motoristas imprudentes? É uma ótima pergunta. E o autor da análise diria que um bom design de personagem meio que antecipa e guia o comportamento do jogador. Nesse caso, ele sente que o design dos True Brujas quase convida a esse tipo de jogo. No entanto, ele também é justo num ponto técnico. Muita gente reclama que os poderes de nível alto de Temporis são absurdamente desbalanceados, mas ele descarta isso. Ah, é? Por quê? Porque ele diz que, na prática, 99% das crônicas nunca chegam nesses níveis. Então esses poderes são mais sabor para personagens da história do que um problema real de equilíbrio. Entendi. Então, no fim das contas, qual o veredito dele sobre os True Brujas? A mesma classificação dos anteriores. Anila. Apesar da crítica pessoal ao estilo de jogo que eles incentivam, ele reconhece que o conceito é poderoso, é bem estabelecido na história do universo e tem um apelo inegável. Funciona, mesmo que nem sempre do jeito mais elegante. Sabe, essa discussão toda sobre sistemas, regras complexas, narrativas, me lembra um outro tipo de jogo que exige um mergulho fundo e muita estratégia. A preparação para provas importantes. É uma boa analogia. Nos dois casos, é preciso ter o material certo e uma forma inteligente de absorver e revisar o conteúdo, né? Exige um tipo de mente que gosta de entender sistemas, de encontrar padrões. Exatamente. Não é surpresa que quem se dedica a universos complexos, como os de RPG, geralmente é uma pessoa mais criativa, inteligente, com um forte envolvimento com a leitura. É um perfil que, curiosamente, combina muito com a dedicação necessária para estudar para provas e concursos. Sem dúvida. A disciplina para aprender um sistema de regras e a criatividade para aplicar isso são habilidades valiosíssimas para qualquer estudante. Verdade. E falando em material certo, para quem tem esse perfil de estudante e quer se preparar de verdade, seja para vestibular, concurso público, militar, OAB ou residência médica, a dica é entrar agora em medcobe.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Lá tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma ferramenta completa para quem leva a sério esse jogo da aprovação. Exato. Bom, saindo dos medianos e controversos, vamos para a parte de baixo da lista. O autor da análise claramente tem opiniões fortes sobre o que é um mau design. E a primeira linhagem que ele joga na fogueira são os Volgiri. Aqui o tom da análise muda. Fica uma crítica bem direta. O conceito é o seguinte: eles são uma linhagem do clã Toreador, os vampiros artistas, estetas, obcecados pela beleza. Só que os Volgiri usam vicissitude, um poder horripilante de moldar a própria carne e a dos outros, para criar arte sádica. À primeira vista, parece um conceito de terror corporal interessante. Um toreador com poderes de Cronenberg.
Onde está o problema, segundo o material? O problema é o porquê. O autor argumenta que eles parecem existir por um único motivo: dar aos jogadores de Toreador acesso a um poder legal que pertence a outro clã, os Timice. Ah, Maior, ele chama isso de o pior tipo de design. É uma conveniência mecânica disfarçada de conceito. entendi. É um atalho, não uma história. A justificativa narrativa foi inventada depois só para encaixar a mistura de poderes. A análise os classifica como discharge, né? Que seria basicamente descarte. Exatamente. Para o autor, eles não acrescentam nada de valor ao universo. Só quebram a coesão temática em troca de uma opção de poder. E o mais interessante é como ele contrasta isso com a última linhagem da lista, os Wuzao. Que, pelo que eu entendi, também são pouco desenvolvidos, mas recebem um tratamento completamente diferente. Sim, e isso levanta uma questão importante sobre o que dá valor a uma ideia. Os Wuzao são um ramo asiático do clã Salubre. Eles são descritos de forma bem simples, atuam como observadores, guardiões de conhecimento, e têm uma conexão com a trama principal do jogo. O autor admite que eles são meio de uma nota só. Então, por que esses recebem um passe livre e os Volgiri não? Porque, segundo a análise, os Wuzao possuem a semente de uma ideia que está genuinamente enraizada na história e na temática do universo. Mesmo sendo simples, eles têm um propósito, um lugar no mundo. Faz sentido. Eles expandem a visão do clã Salubre para além do cenário europeu e se conectam com os temas centrais do jogo. Por isso, são classificados como fledgling, ou seja, um iniciante, uma ideia com potencial para crescer. Agora a ficha caiu. Um é visto como uma ideia incompleta, mas com fundamento, com raízes na história. O outro é visto como uma solução preguiçosa para um desejo de mecânica de jogo, uma coisa superficial sem raízes. A distinção é crucial. É a diferença entre, um personagem coadjuvante, com uma única fala, mas que serve à trama, e um personagem que aparece do nada com uma arma legal só porque o roteirista achou que seria bacana, sem se importar se faz sentido para a história. Certo. Então, recapitulando essa nossa jornada, a gente passou por conceitos ótimos, mas limitados pelo tempo, como os Televelik Tremere. Vimos ideias que poderiam revolucionar a mitologia, mas que foram abandonadas, como os Tlassik. Analisamos a linhagem popular e problemática, os Trubruja. E, finalmente, vimos o contraste perfeito entre o que a análise considera um design ruim na sua essência, os Volgiri, e um design simples, mas promissor, os Wuzao. E a lição principal que dá para tirar de toda essa discussão é bem clara, né? Para que uma facção ou um grupo ficcional seja realmente atraente e duradouro, ele precisa de muito mais do que um poder legal ou uma estética diferente. Precisa de ganchos narrativos, um propósito dentro daquele mundo e, o mais importante, potencial para gerar múltiplas histórias, não só um truque de uma nota só. Perfeito. A profundidade vem da conexão com o mundo, não só da originalidade da premissa. O que nos deixa com a pergunta final para reflexão. Em qualquer universo de ficção, seja um livro, um filme ou um jogo, o que é mais crucial para uma facção secreta ou um grupo esquecido ser interessante? É a originalidade do seu conceito, o poder único que eles possuem, ou a forma como sua existência secreta redefine a história que nós, o público, achávamos que conhecíamos?